Ei, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Gustavo, sou um dos sócios da FAS e hoje nós vamos falar sobre posicionamento de marca, sobre reposicionamento e até o que fazer, o que não fazer, em especial em tempos de pandemia. Para isso, nós convidamos um especialista no assunto. Ele é administrador de empresas, tem MBA em branding, é professor de marketing e professor de branding em cursos superiores. É um dos fundadores da Life Brand e é responsável por estratégia de marcas também lá na Life Brand. Atuou em ciclos de aceleração de startups, enfim, o currículo dele é bem extenso. Quem é do Espírito Santo conhece bem os trabalhos que ele fez o nosso branding lá em 2015, foi assim que a gente conheceu o Hugo. E ele é o dono da barba mais alinhada, no mínimo, aqui desse estado. Seja bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite, Hugo Mansur. Cara, eu que agradeço. A coisa da barba tem que tomar cuidado, meu sócio vai ficar com inveja. Vai dar A do problema. Igor também está no mesmo nível, vamos colocar assim. Ele é melhor. Pronto. Bom, eu quero agradecer mesmo o convite. É um prazer estar aqui, estar com você. Eu já disse várias vezes o quanto eu admiro tanto você quanto a Faz, né? Aqui, ó, a prova de que a gente trabalhou, fizemos um trabalho junto. Sempre que possível, eu comento. Então, parabéns, né, pelo desenvolvimento da empresa nos últimos anos. É um prazer estar aqui. Vamos conversar. Eu que agradeço, cara. E vocês, já até te falei isso anteriormente, vocês fazem parte disso, né? Foi muito importante para a gente esse posicionamento de deixar mais claro, né? Extrair a nossa essência, como você diz, né? Extrair de vocês o que vocês são e traduzir isso num tom de voz, um monte de coisa que a gente vai falar aqui. Bom, mas o objetivo dessa live hoje é para quem está nos assistindo, empresários ou prestadores de serviço, para você saber um pouquinho de colocar a mão na massa, o que fazer, o que não fazer. Tem muita gente perguntando para a gente, Hugo, se durante a pandemia, né, algumas empresas em dificuldade, outras empresas vendo oportunidades em razão da pandemia, mas é um assunto que não é um assunto por causa da pandemia, né? O posicionamento, a marca, o branding, ele está presente desde sempre. Então, vamos pro assunto aqui, né? Deixar quem entende falar. E vamos começar pelo começo, assim, eu vou pedir para você falar o que é marca, por quê? Quando eu percebo que a gente conversa sobre marca, as pessoas associam muito a, a imagem, assim, a isso que você está vendo aí atrás, né? Os logotipos, os desenhos, o nome, e eu aprendi com você que vai muito além disso. Então, fala um pouquinho para a gente começar a conversa aqui, o que é marca, o que engloba esse negócio aí chamado marca. Legal, cara, legal essa abordagem. A gente já começa, vamos pelo começo, né? A marca ela é muito mais do que o desenho, do que a sua representação gráfica, né? Não que isso seja menos importante, de maneira nenhuma. Nós somos uma sociedade que gosta de símbolos. Os símbolos importam. Então, o desenho ele tem um significado, sim, mas a marca é mais do que isso. A marca é um conjunto de significados. A marca é uma promessa, né, que se faz para alguém de alguma coisa. No final das contas, é isso, né? É a gente prometer alguma coisa para alguém. E se a gente fosse pegar um pouco do universo jurídico, aí uma ponta com você, eu acho que é um contrato. Acho que é um contrato onde você diz para alguém, né, brincando, o que você pode fazer por essa pessoa. E esse contrato, já começando aqui a esquentar um pouco a conversa, muitas vezes a empresa não tem noção de qual contrato que ela tem com o seu público. Porque não se conhece, porque não conhece para quem está vendendo, enfim, nunca parou para refletir. Mas marca, sim, é mais do que um desenho. A própria empresa, às vezes, não conhece o que ela está oferecendo naquele contrato ou não consegue traduzir de maneira tão clara o que o público, o cliente dela deveria, de antemão, saber ao se deparar com a forma com que ela se comunica, né? De novo, né? Não estou falando de símbolo e marca só logotipo, né? Mas como se comunica até tom de voz, acho que você vai falar um pouquinho aqui, né? Como escrever, onde estar, onde não estar. Mas, bom, vou começar com uma outra questão aqui. A gente viu uma pesquisa recentemente, barômetro da confiança, né? Um termo em inglês, mas traduzido é barômetro da confiança. Foi uma pesquisa feita em 27 países, inclusive no Brasil, e o resultado foi que 75% das pessoas confiam mais nas corporações, nas empresas ou nas marcas, as corporações traduzidas em marcas, né, em especial as grandes marcas, para mudar alguma coisa, para sugerir uma solução, para melhorar o cenário do que no próprio governo. Aqui no Brasil foi até um percentualzinho a mais.
do que 75%. Salvo engano, foi 77%. E aí, assim, com isso, o que você pode dizer para a gente sobre esse ponto, né? Porque o impacto das marcas, quando a gente pensa em grandes marcas, Apple, Coca-Cola, talvez seja as primeiras grandes marcas que vêm à nossa mente. Mas tem o impacto daquela marca que às vezes só atua em um estado ou até em um município. Então, como se posicionar assim? Qual a importância desse posicionamento para aquela área de atuação? Essa abordagem é interessante. A gente vamos gastar tempo aqui com aula não, mas se a gente for olhar para a Idade Média, quem influenciava a sociedade era a igreja, né? Enfim, ali estava o centro que emanava diretrizes que mudavam comportamentos, costumes das pessoas. E hoje a gente pode citar, vou citar o Google aqui. Eu sei que é roubar no jogo, né? É muito fácil citar, mas eu acho que é interessante. Que momento que o Google entra no seu dia? Na verdade, não tem um momento, ele está o tempo inteiro no seu dia. Não tem uma hora que você vai lá consumir dele. Então, a influência que ele tem na nossa vida, nos nossos costumes, na criação de novos hábitos é enorme. E por isso tem um impacto muito grande. E sim, já houve um deslocamento aí do centro de confiança das pessoas, seja governo. Eu vou até falar de um assunto polêmico aqui, que é a própria religião. Houve um deslocamento disso para as marcas, porque elas começaram a assumir um papel de também cuidar do mundo, de também fazer as coisas, fazendo certo. Transformação até, né? Transformação até, fazendo certo ou errado, mas elas começaram a ocupar um lugar de fazer. E aí sim foi um deslocamento de confiança. E sobre posicionamento, assim, né? Você falou rapidamente o que é marca, e a ideia realmente é isso, a gente passar um pouco rápido sobre os conceitos básicos para a gente poder ir no que interessa mesmo, né? Mas sobre posicionamento de marca, eu acredito que não é algo também que todo mundo saiba o que é. Posicionamento de marca não é em que lugar do site a marca fica, né? É um posicionamento de mercado. Mas fala você aí para eu não ficar sugerindo aqui, né? Com base só no que eu aprendi com você. O que é esse posicionamento de marca? O que engloba isso aí? Por que é importante, talvez? Posicionamento é legal, o próprio nome indica localização, região. E não deixa de ser isso, mas a gente vai levar para dentro da cabeça das pessoas. Enfim, qual é o lugar que você ocupa na cabeça das pessoas? Como ela te considera? Né? Ela lembra de você para quê? Ela, enfim, te procuraria para quê? Não te procuraria para quê? Né? O não aqui também é importante. Mas então a gente pode começar falando que posicionamento é um lugar na cabeça das pessoas. Se nós tivermos um apagão de memória, as marcas deixam de existir e fazer sentido, né? Porque elas não mais existirão. Não saberemos mais para que elas existem, né? Se é um apagão de memória, para que serve o WhatsApp? Não sei, ele não tem significado algum. Mas nem sempre foi assim como a gente tem a sociedade hoje. Posicionamento quando surge para produto, lá na década de 50. Então era muito para pegar os apelos racionais de um produto, ele rende mais, sabe? Aquela coisa, ele dura mais. Enfim. As propagandas de, olha como é que esse aqui está diminuindo, enquanto esse ainda tem sabão em pó tal. É mais ou menos por aí, né? Tem uns que surgiram assim e se mantém ainda na mesma forma de falar com as pessoas. Mas ele surge para produto. A questão é que depois a sociedade vai evoluindo, e lá para a década de 70, 80, vou citar aqui um exemplo da Benetton, né? Para quem já não está mais tão novo assim, sabe pelo menos o que é, né? Eu A não sei, marca não de sei o que roupa. é isso, não. O que é isso? Tô brincando. Você nasceu depois da Copa de 94, né? Tem essa divisão Opa! do mundo. Quem viu a Copa de 94 e quem não viu, né? O mundo se divide assim. Mas para quem viu a Copa de 94, sabe da Benetton, e eles começaram a mudar um pouco da lógica quando eles não ofereciam produto na comunicação, mas eles abordavam questões ligadas a aspectos emocionais, abordavam questões raciais, abordavam questões sexuais desde aquela época. E eles então mudam um pouco dessa lógica e parou de fazer só produto. Então, posicionamento naquele momento ficou meio confuso. O que é posicionamento? O cara não está oferecendo produto. Até que a coisa vai evoluindo, e a gente fala de evolução de sociedade, se a sociedade evolui, as marcas evoluem junto, porque elas estão no mesmo contexto, a ponto de a gente se importar com causa. Né? Por que assim, no que essa empresa acredita? Porque se ela acreditar numa coisa que é diferente do que eu penso, eu não quero me relacionar com ela. Então, virou uma expressão, né, daquilo que eu acredito, do mundo que eu acredito. Se eu quero me associar àquela marca, a minha imagem é uma determinada marca, né? Se eu sei que eu, sei lá, trabalho escravo em algum lugar do mundo, eu não quero estar associado a esse tipo de assunto, né? E esse não querer estar associado, isso não existe desde sempre. É importante deixar isso claro. Isso é uma coisa recente, isso é mais aqui da nossa geração, tá? Então,
Enfim, então o posicionamento ele vai mudando, é isso que eu quero dizer, ele vai mudando. Ele era só uma coisa racional, começou a ser algo mais emocional, a Benetton traz isso. Começou depois a ser algo mais de causas. Eu vou citar a marca A Natura, uma coisa brasileira. E aqui, gente, sempre que eu não fosse dar algum exemplo, toda marca tem erro, toda empresa erra, tá? Comparar com o ser humano o tempo inteiro. Mas eu vou pegar a essência da existência daquela marca e o que ela consegue realmente fazer, entregar e significar. Eu acho a Natura uma marca muito legal. Assim. Conseguem realmente transmitir uma essência de natureza nos seus produtos, no seu nome, no design, na própria existência. Ah, mas aí eles bolam aí uma coisa, não, descobriram que isso, aquilo. Ok, mas eu acho que isso não tira do todo, tá? E a Natura é uma marca que, para mim, ela defende causas, de você defender aquilo que vem da natureza, de respeitar a natureza, e ainda que tenha, como eu disse, muitas questões envolvidas. Então, o posicionamento ele muda, vai mudando, até o ponto onde a gente fala que hoje o posicionamento está ligado diretamente à visão de mundo que uma empresa tem e ao do seu consumidor. Se tem uma conexão nisso. E com relação, assim, já indo para a parte um pouco mais prática, né? Quais são como fazer esse posicionamento? Como começar, talvez, agora pensando naquele empresário e que nem sempre, apesar de ser super acessível, é uma outra coisa que eu acredito que não está claro ainda para a maioria das pessoas, pelo que eu tenho contato com clientes, às vezes, empresas, startups começando, não tenho orçamento agora para fazer um brand, vou fazer só um logotipo aqui e tal. Mas mesmo assim, ainda tem gente que fala, olha, eu quero fazer, o que eu posso fazer sozinho? Né? E por onde começar? Legal, cara, essa pergunta é importante. Eu vou só voltar numa coisa aqui para dizer o seguinte: por onde começar? Eu acho que o primeiro ponto é haver um interesse real pela coisa. Eu acho que a gente fala de posicionamento, a gente está falando de mudanças que tem que haver disposição para isso. Se Interesse do preocupar empresário. com o interesse. Se é Sim. um cara desse, não. Ele começa onde? Ele começa com a vontade de quem tem realmente condição de decidir pela empresa. E aí chama de CEO, chama de diretor, cada lugar vai ter um nome, não falta diversidade de nomes, né? Mas enfim, quem realmente consegue fazer aquilo para frente. Especialmente está disposto a uma coisa, abrir mão. É muito comum a gente ver, e a gente passa por isso, eu, você, enfim, nós não temos tanta facilidade de abrir mão. Eu quero fazer isso, mas eu também quero fazer aquilo, quero fazer aquilo outro. E no final das contas, no final do dia, nem a gente mesmo sabe explicar muito bem o que a gente faz, e aí, por consequência, quem comunica em nome da empresa, uma agência externa, alguma coisa interna, vai também explicar mal explicado, e o público vai ter dificuldade. Então, esse pedacinho do espaço na mente, onde a gente vai ocupar ali, né, como marca na cabeça das pessoas, tem que começar pela disposição de abrir mão. O principal, para mim, o principal filtro para um projeto desse não é o dinheiro, como você falou, são orçamentos completamente ajustáveis, ajustável ao tamanho do negócio, uma empresa pequena, maior. Isso muda, sim, você tem lá 5, 6 diretores, ou um negócio que é um empreendedor e mais 2 pessoas. Mas eu acho que o principal filtro, e talvez o mais importante, é querer, é ter disposição, encarar, porque isso gera mudança, sim, no seu dia a dia. Então, o primeiro passo é querer abrir mão, é estar disposto a mudar, estar disposto a querer alguma coisa diferente, tá? Eu começaria por aí. Abrir mão, você diz, abrir mão do seu tempo, no sentido de investir o tempo, ou abrir mão também de onde não está? Vou abrir mão, por exemplo, de atuar nos mercados de Santa Catarina e Paraná, porque eu quero focar em São Paulo, eu não posso, né, eu tenho que fazer escolhas, ou um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada, mas eu quis dizer mais assim do abrir mão na atuação de mercado, de produto, serviço, cliente, né? A gente quer todos os clientes, a gente quer todos os serviços, nós queremos fazer um anúncio e dizer tudo que a gente faz ao mesmo tempo. Então, esse excesso, esse volume, ele causa confusão para quem está do lado de lá, vivendo. Tem que imaginar o seguinte: quem vai receber alguma comunicação, evento, qualquer coisa da sua empresa, não está lá esperando e querendo ver sua comunicação, está vivendo. Se você chega lá confuso, ele vai te entender menos ainda. Então, você vai abordar essa pessoa no dia a dia dela. Tem que ser com, pelo menos, mais assertividade. Eu posso dizer assim que a gente passou por isso, né, quando a gente foi fazer o planejamento estratégico lá com o Eliza, né, naquelas discussões, o primeiro instinto é sempre grande, assim, olha, vamos ser o escritório tal do Brasil, né? Mas aí a gente começa a desdobrar isso. Tá bom, se você tiver que investir o seu tempo de fazer uma visita ou fazer uma palestra, você vai para Roraima ou você vai para São Paulo? Vou para São Paulo. Então talvez a gente esteja falando mais de região sudeste.
Mas em São Paulo ou Espírito Santo, que a gente já tem uma, né, já é mais conhecido aqui do que lá em São Paulo. A gente tem escritório nos dois lugares. Você faria aqui ou lá? Eu tô falando no Espírito Santo. Então a gente foi abrindo mão, assim, né? Tô pegando o que você falou aí, a gente realmente foi abrindo mão de, olha, realmente isso aqui eu gostaria, né? Seria ótimo, seria lindo, mas vamos ser um pouquinho realista e focar no que é o nosso principal objetivo, que é esse aqui. Então você quer ser referência do que, aonde, para qual tipo de cliente. Estou falando da gente, né, como empresa de serviço, mas acho que isso deve se aplicar também a produtos, né? Quero ser uma marca forte em tal lugar ou quero ser uma marca de 0,5% no Brasil inteiro? Você tem algum exemplo assim que você possa falar para a gente sobre essa questão de abrir mão, assim? Porque eu senti isso na pele. Eu vi como que é difícil você dizer assim, tá bom, eu aceito não fazer tal coisa que eu achei que era o caminho certo. Eu estou aqui percebendo agora, ao desdobrar, né, onde eu vou investir meu tempo, meu dinheiro, meus recursos, pessoas, que não dá para, às vezes, abraçar o mundo. É realmente abrir mão, é mais abrir mão do que incluir novas praças, novas áreas, né? Você tem algum exemplo, assim, empresa grande ou não, que você possa... Acho que fica legal com exemplo, para as pessoas visualizarem. Eu tenho um exemplo, a minha própria empresa. Ah, Nós, bom exemplo, hein? porque eu quero. A gente não pode romantizar as coisas, não. É difícil, tá? Tudo é difícil, tudo envolve risco, envolve dinheiro, envolve discordância interna na empresa. Nós estamos fazendo 12 anos essa semana, né, da nossa empresa. Parabéns, cara. Obrigado. Surgimos com outro nome, chamávamos Steta Design. No meio desse caminho, descobrimos um viés publicitário para atuar. Atuamos, tá, fazendo publicidade. Na época, ganhamos até um bom dinheiro com isso, mas a gente se olhou, eu e meu sócio, o Igor, e a gente entendeu que não era o que a gente queria. E não, apesar do dinheiro, né, E apesar aí, da com dinheiro, fica mais difícil ainda, né? fica mais Parece coisa difícil de ainda. maluco, né? Eu tô ganhando dinheiro aqui nessa área, mas eu resolvi que eu não quero fazer isso. Eu vou para uma área que eu talvez, não sei se era o caso de vocês. Vocês já faziam branding e publicidade ou vocês realmente migraram? Cara, migramos, a gente não fazia branding, era realmente design, que pegou um viés publicitário muito grande durante um período, mas a gente não se viu feliz ali, não era o que a gente queria fazer, e resolvemos mudar. E assim, ficamos sem dinheiro muito tempo, a empresa, né? Não falo nem de pessoa física, não, assim, Sim. porque também quem empreendedor sabe que a coisa é uma avalanche, que as coisas vão acontecendo por consequência, né? Mas a empresa, nós encaramos muito, é um período grande que nós não tínhamos receita, que a gente precisava, tinha que o famoso se virar mesmo nos 30, mas a gente decidiu fazer uma coisa e a gente abriu mão. Então, quando a gente fala de abrir mão, é um abrir mão mesmo. Sabe? Sua empresa quer estar onde? Entretanto, poderia ter dado errado a nossa história, mas, bom, ainda bem deu certo. A gente quis ser especialista em marca, criação e construção e gestão de marca. Fomos para isso, a gente começou a vender brand quando ninguém nem sabia o que era. Depois as coisas foram melhorando um pouquinho, mas o benefício de ter começado antes é que agora que a coisa está um pouco mais difundida, é mais fácil a gente ser lembrado. Então eu vou citar meu próprio exemplo aqui, né? Desculpa aí. Perfeito. Não, perfeito. E você pode falar de você à vontade, né? Sem estar falando de cliente, assim, fica até mais à vontade para falar, né? Fica melhor. Assim, por que que você acredita, você tomou a decisão de ir para essa área, né? Tendo toda a publicidade em sentido amplo ali, já tendo trabalhado, inclusive ganhado prêmios, acho que você falou que ganhou um prêmio já na área, estava ganhando dinheiro. Você viu a importância que é, então, se posicionar, né? O posicionamento da marca, o próprio branding em si. O que que você pode deixar assim de, cara, o suprassumo, eu entendo que isso aqui é muito importante assim, por que é tão importante esse posicionamento, esse trabalho que vocês fazem aí? Legal, vou voltar um pouquinho no início da sua pergunta. Tem um elemento aí que eu vou inserir agora na minha resposta que tem a ver com posicionamento, que é propósito, que é essência. Eu sempre gosto de dizer, nem sempre foi assim. São fenômenos mais recentes. Eu vou colocar na última década, talvez 2 décadas no máximo, aí 2000 para cá. Tá? Então, são coisas recentes. E propósito passou a fazer parte de negócio de forma realmente decisiva. Né? Era muito comum a gente ver missão, visão e valor no site das empresas. Na porta E do eu, elevador e porta de conteúdo, né, assim, elevador, a aplicação prática mesmo, pouquíssima, né? pouquíssimo, texto super parecido, genérico, sem alma. Né?
E aí alguns empreendedores, gestores, enfim, começaram a enxergar o mundo diferente e a entender que a empresa ela tem sim, ela pode ter sim uma essência, uma razão de existir. E que quando o propósito existe, é complicado ir contra ele, porque sempre gera na gente uma sensação de que tem uma coisa que não está muito certa. No nosso caso foi isso, a gente mudou por um simples motivo, não havia pesquisa nenhuma, não havia nada que dissesse que aquilo daria certo. Era simplesmente a vontade que a gente tinha, porque que a gente acreditava em uma coisa, o quê? Nós queremos ajudar as marcas a serem mais bem posicionadas, mais bem organizadas, antes de elas estarem lá na frente se comunicando. Para mim, isso é até um erro ainda recente. Existe muita empresa se comunicando, mas não sabe o quê. E aí fica trocando de agência o tempo inteiro, fica trocando de estagiário o tempo inteiro, mas ninguém sabe o que vai comunicar. Uma pergunta muito dura para todo mundo resuma a tua empresa numa curta mensagem. Assim. Resuma a sua empresa? Não entendi. Numa curta mensagem. Numa curta mensagem. Isso arrebenta a gente, porque escolher é difícil. Reduz, a gente penou para chegar nessa aí de... O que você falou não deixa de ser a sua visão, né? Aquelas coisas de elevador lá, essa era a sua visão. Eu acredito nisso, eu acredito que é isso importante e relevante por isso. Mas, por exemplo, resumir em uma mensagem, em uma frase curta, até a nossa própria missão, no caso, né? A gente chamou lá de missão, nosso propósito, ele tinha ali umas 3 ou 4 linhas. Negócios estratégicos envolvendo áreas de conhecimento, por aí vai, e até a gente falava assim, qual que é o seu propósito? Eu não sabia, não tinha nem decorado o negócio. E foi um trabalho danado, e a gente adora um trocadilho, né? O negócio do Fonseca Assis aí faz, então tem o fazer também, a gente facilita negócios. Foi o que a gente, o mais próximo que a gente conseguiu chegar do nosso propósito. Mas assim, pegar o gancho do que você falou, durante o nosso processo lá de branding, né? Primeiro que a gente tinha uma restrição, que a gente não pode ter um nome diferente do que uma sigla que seja, no máximo uma sigla que seja o sobrenome do sócio, né? Que é o nosso caso. Mas isso e aí envolve muito mais do que simplesmente a imagem, assim, né? A cor que você vai usar. Né? Eu gostei muito, por exemplo, no nosso trabalho, do tal do tom de voz, o jeito de falar. E tom de voz, assim, olha, qual o tom de voz que você vai usar no e-mail? Eu não sabia nem que isso era uma coisa, assim. Tom de voz de e-mail, como assim, né? E realmente, se você parar para pensar, quando você lê um e-mail, é quase como se tivesse uma vozinha lendo aquilo ali para você em algum tom, né? O mesmo e-mail pode ser lido, inclusive, de várias formas, dependendo do... Isso tem pesquisas também, né? Se a pessoa está num dia assim, ela lê a mensagem de tal jeito. No outro dia, ela lê a mesma mensagem do outro jeito. E aí eu acho legal, assim, ampliar um pouco, falando sobre esse assunto de posicionamento, o que envolve o posicionamento, né? Já que não é só a marca ou só o nome, né? O que vocês fazem aí quando você fala em posicionamento de marca? Cara, tem uma série de coisas importantes aí. Primeiro, que a gente, se comparar marca com pessoa, fica fácil para entender. Então, todo mundo tem um jeito de ser, né? Como você age, como você fala, a maneira como você responde, o jeito como você se comunica. Tudo bem que tem muitas vezes uns gaps aí, uns erros entre o que você é e o que você parece ser. Isso é normal na vida nossa e também nas empresas. Tem gente que é incrível, mas ninguém consegue saber. Por quê? Porque você não consegue mostrar isso. Há uma falha. Mas sim, tem algumas coisas que são importantes. A primeira delas é a imagem. A capacidade é a semiótica, são símbolos que você emite para as pessoas para dizê-las, para dizer para elas quem você é. Então, a gente está falando de imagem, de identidade, está falando da semiótica da marca, é a capacidade de influenciar por formas. Isso não é recente no mundo. É dizer sem dizer, né? Exatamente. Depois tem um jeito de falar, o tom de voz, né? Uma empresa de 50 pessoas, cada um manda e-mail de um jeito, cada um conversa de um jeito. Claro que as pessoas são cada uma de um jeito. Não estamos abordando isso. Mas a empresa, ao se comunicar, ela ora um dia é engraçada, no outro ela é mais séria e fechada? Não. Aí a empresa ela precisa ter um jeito de conversar. E quem, inclusive, não se afinizar com aquela empresa, é melhor que lá não esteja. Pode ser um assunto polêmico, mas se eu não me afinizo com o teu jeito, com os seus valores, por que eu estarei com você, né? A gente vai sofrer sempre, né? Seja eu empregado e você empregador, enfim, ou parceria que seja. Vamos falar de parceria, envolve parceiros, né? Esse co-brand, a quem você se associa, especialmente numa sociedade que existe cada vez mais, saber por que essa empresa existe.
né? No que você acredita? Você está aqui para quê? Né? Comprar só um produto já não era suficiente antes, está sendo cada vez menos e para frente vai ser pior. Então, para quem ainda não sabe por que existe, fica uma boa sugestão de parar para pensar nisso. E no final das contas, a gente está falando de valor, né? Valor é aquilo que a gente não abre mão. Eu gosto de dizer isso. O que é valor? Você vai num site, numa empresa, tem lá 18 valores. Eu acho aquilo inviável. Se você não abrir mão dos 18 coisas, Como você é que... não tem, É, exatamente. né? Não tem jeito. Então, assim, do que você não abre mão? Não sou especialista em determinadas áreas de gestão, mas a gente flerta com todas elas. Eu estou para dizer que você tiver 3, 5, 6 valores, você está num universo possível. Muito mais que isso, talvez é de se pensar, é um desejo e talvez não a realidade. Vou comentar também, vou fazer igual você fez, tá? Falar um pouquinho do trabalho que você fez com a gente. E durante o trabalho, eu confesso que eu não tinha entendido completamente algumas dinâmicas, porque vou falar um pouquinho, né? Eles foram lá para dentro da empresa, né? Vocês foram lá para dentro da FAS, fizeram dinâmicas em grupos separados. E aí, assim, olha, não pode ter mais de um sócio no grupo, né? A ideia era ter ideias diferentes mesmo. E aí começaram a fazer umas dinâmicas assim: se vocês fossem uma comida, o que vocês seriam? Se vocês fossem um atleta, o que vocês seriam? Se vocês fossem um objeto, eu acho que era. E aí eu falei, ó, beleza, eles devem ter um propósito, né? Eles sabem o que eles estão fazendo, teve a persona da marca, né? Os lados do cérebro, até no nosso caso lá, tinha um lado intelectual, estratégico e o lado humano de desburocratizar a coisa, falar de uma coisa mais humana. Mas assim, aí os resultados foram mais ou menos assim, do que eu lembro. A comida era uma salada, porque as coisas juntas são melhor numa salada do que uma cenoura separada do tal coisa. Acho que o esporte foi vôlei, porque um levanta para o outro cortar, mas uma coisa muito de... O Proteína. objeto me marcou muito e é algo que eu até hoje eu comento, assim, às vezes em conversa, né, com pessoas que falam assim, olha, não, mas eu não preciso de advogado porque eu não tenho problema. E aí eu digo, olha, o smartphone não veio para solucionar um problema, então talvez você esteja acostumado com um modelo, né, a coisa eu nunca tive acesso ainda, agora fica sem o smartphone hoje em dia, né, fazendo uma analogia com o nosso caso, que é uma coisa mais dia a dia da empresa, mais consultiva e tal. Então, assim, talvez, na minha opinião e pelas pessoas que eu converso muito com startup que está começando, assim, 2, 3 pessoas, um outro cara que vem por vesting, e aí sempre que eu comento, olha, procura o Hugo ou procura alguém para conversar sobre isso, a gente não está com orçamento, e eu até sou da opinião que o jurídico não é uma prioridade, né? Estranho um advogado estar falando isso, mas eu acho que assim, um MVP jurídico, a gente até chama lá de MVP jurídico, que é o mínimo para você ver se esse negócio aí vai rodar seguro. Agora, falar em todos os instrumentos societários e tudo, eu acho que tem um momento certo quando a empresa tem dinheiro, ou pelo menos se ela vê que o negócio vai para frente. Porque às vezes aquele negócio é só para errar rápido mesmo e ir para o próximo, ou adaptar a ideia, né? E eu sei que não é inacessível, a gente fez, o nosso foi bem completo, né? A gente optou por trabalhar com tudo, cara, vem um manual da marca com as cores que a gente deve usar, as cores que a gente não deve usar, paleta de cores, né? A gente está mudando de sede agora. Aquele manual lá de 2015 está sendo utilizado para a cor da parede, para a cor de. Então, assim, amarra e realmente quem chega rapidinho pega o jeito da coisa, porque está tudo muito bem estruturado. Ele tem manuais para você entender o que é. E até se você tá afim de fazer parte daquilo. Né? A gente já teve pessoas que passaram lá pela fase que eram mais tradicionais, assim, e tudo bem, né? Só que a gente não quer isso. Talvez a pessoa não vai ser tão feliz com a gente se ela prefere usar terno e gravata e fazer só processo e tal, né? Tem gente para tudo. Mas eu estou dizendo isso tudo porque tem gente que diz que não tem dinheiro para fazer. Tá? Eu odeio fazer isso que eu vou fazer agora, mas para quem tem, diz assim, olha, eu não tenho dinheiro para fazer. Eu queria que você deixasse uma dica do que não fazer. Se você vai fazer sozinho, né, se você realmente não vai procurar um profissional para cuidar dessa área, que na minha opinião é bem importante para qualquer tipo de empresa, seja ela uma empresa que está começando ou como tem clientes nossos aí de 50 anos que passam por um processo desse de reposicionamento, né? Às vezes não é nem posicionamento, é um reposicionamento e a empresa dá um boom, assim, dá uma escalada porque conseguiu traduzir melhor, né? O que você orienta com todas essas ressalvas, tá? Que não faça sozinho, procure um profissional, não é tão caro assim.
e tem orçamento para tudo quanto é tipo. Mas o que não fazer? Eu vou misturar a resposta do final dessa pergunta com o seu comentário lá Foi um sábado, cara, que a gente passou na empresa de vocês fazendo essa Foi atividade de sábado, mercado. isso aí. É. Eu vou Chegou misturar gente essa... mal-humorada de manhã, inclusive, lembra? Ai, É, gente, vocês arrumando essas coisas de vocês, sábado, 8 horas da manhã. por favor, né? Por que isso, tá? É, Eu vou misturar essas duas coisas para... E vai fazer sentido. A gente diria o que não fazer é não copiar os concorrentes. Copiar o concorrente é tentador, porque a gente não se arrisca, né? Você não se compromete. Se alguém fez e você fizer e der errado, alguém já tinha feito, alguém deu errado também. Se der certo, você, enfim, não existe risco, ou o risco é muito pequeno, aparentemente. E eu acho que o que vocês fizeram foi exatamente não copiar os concorrentes. Me surpreendeu muito, assim, como vocês, sendo advogados, entendiam de negócio. Porque normalmente a gente acha que o advogado ele não vai entender das outras áreas de negócio, quando na verdade, acontecendo isso, fica muito mais fácil tudo fluir. E naquela atividade ficou claro isso. Vocês eram mais informais, e isso não é um significado de menos competência. Vocês entendiam de outras áreas, vocês entendiam de gestão, entendiam enfim, da vida de uma empresa, só que aquilo não era percebido, né? Então, foi naquela atividade que a gente que ficou claro que a resposta era: e agora? Descobriu que não era. é. O que a gente A faz gente, com isso? a nossa comunicação, já com o tom de voz que vocês deram, foi até assim, gente, a gente sempre foi assim, mas agora a gente resolveu sair do armário. E aí a gente tá dessa forma aqui agora. Esse foi um e-mail que a gente mandou para os clientes, vai dizer, olha, não mudou nada, as pessoas são as mesmas, a gente vai continuar trabalhando do mesmo jeito, mas veio uma empresa aqui, contou pra gente quem a gente era e ajudou a gente a sair do armário. É isso. Então, assim, o que vocês fizeram responde a sua pergunta, é não copiar o concorrente. Copiar o concorrente é um sinal de muita coisa que falhou. Desculpa até ser um pouco duro agora. Copiar o concorrente quer dizer muita coisa falhou. Falhou a capacidade de você ser original, falhou a capacidade de você assumir riscos, falhou você entender qual é o papel da sua empresa no mundo, você entender o seu propósito e você entender o seu jeito de fazer as coisas. Então, o que fazer? Não copie o concorrente. Agora, não quer dizer, e aqui eu sempre gosto, talvez eu seja sincero demais, você falou um advogado que disse que nem toda empresa precisa de um advogado a todo momento, enfim. Todo mundo está preparado para um projeto desse? Eu digo que não, cara, porque assim como pouca gente quer olhar para si mesma, tem empresa que não quer olhar para ela mesma. Né? Então, eu não acho que o problema maior seja realmente a parte financeira, não, porque se for comparar com alguma coisa que você gasta, você acha que vai dar certo. E aí essa mudança nas empresas muitas vezes chega por um problema. Não consigo mais lidar com o meu concorrente, ele surgiu menor, mas eu já não sei mais o que ele faz, que ele é tão interessante o tempo inteiro. Ele consegue ser interessante para que aquilo não tem fim. Então eu estou perdendo questão de venda, não consigo mais concorrer, minha imagem não funciona. E aí, diante do problema, quase a pessoa na UTI, né, é mais fácil aceitar. Agora, talvez não precise chegar nesse ponto. Investir em posicionamento de marca para mim, você olhar para dentro, partir de uma verdade para que isso possa ser exposto. Não tem estratégia melhor do que cultura corporativa unificada. Eu tenho essa visão. E até se for olhar pelo... Bom, primeiro que não é para todo mundo, eu concordo, né? Igual uma analogia que eu faria é terapia não é para todo mundo. Ainda que todo mundo possa Precisa. ou provavelmente possa se beneficiar com isso, né? Precisa, eu fico assim, acho meio... quem sou eu para dizer que o outro precisa de terapia? Mas eu sei que para mim faz bem. Quando eu vou lá fazer a minha, é ótimo, é excelente. Mas às vezes eu faço isso com alguma pessoa, nossa, ele tem problemas. Nossa, mas por quê, né? E tô falando isso aqui abertamente. Acho que o mundo vai ser melhor o dia que todo mundo se der ao luxo de sentar numa cadeira para se investigar e olhar para dentro e é um pouco de terapia, né, dentro da empresa. Cara, deixa eu olhar aqui o que que eu estou fazendo com a minha empresa, para onde eu quero ir, por que que eu estou fazendo isso, por que que eu tomo tais atitudes, por que que eu me posiciono. E mesmo se a gente olhar do ponto de vista financeiro, é, até te retribuindo um pouco aí o favor de estar dando um monte de dica de graça, né? Uma empresa que vai investir em marketing, ela gasta muito mais se ela não tiver com... É aquela coisa de afiar o machado para cortar a lenha mais rápido, né? Então, às vezes, o investimento no direcionamento ajuda você, inclusive, a economizar para alcançar o objetivo que você traçou, né? Eu sei de alguns casos de vocês aí, não vou comentar aqui, né? Mas a gente tem clientes em comuns
que a gente sabe que fizeram um trabalho desse e alcançaram, com menos investimento num segundo momento, o objetivo que eles tinham lá antes de fazer o branding, né? Então, assim, fica aí mais essa dica minha até como cliente, né, de vocês, de realmente, cara, se você for fazer, pelo menos pedir um orçamento, sabe? E não precisa ser com a Life Brand, né? A Life Brand é a empresa que eu gostei, que eu me identifiquei. A gente se conheceu, a gente não era amigo, né? A gente conheceu, a gente fez orçamento com algumas empresas na época, gostamos mais de vocês e acabou que a gente virou amigo depois, né? A gente se identificou e foi super legal e o trabalho funcionou também. Se você fosse super simpático, gente boa, do jeito que você é, e não tivesse funcionado, provavelmente a gente não seria amigo, né? É, Nem dá mas, tempo, né? exatamente. Mas, cara, só pra gente ir finalizando aqui então, e aí eu prometo que agora é a última dica do que eu te peço, você falou do que não fazer, que é copiar o concorrente, e, né, porque o concorrente vai mudar, e se você ficar correndo atrás também de quem fez alguma coisa diferente, você vai ter que sempre correr atrás, né? Ele vai ter sempre estar 2 passos na sua frente. Mas o que fazer, assim, se alguém for com todas as ressalvas de novo, que a gente colocou, né? Procure um profissional que pelo menos peça um orçamento, que eu acredito que você vai conseguir fazer esse negócio profissionalmente. Mas ainda tem aquela pessoa que fala, não tenho um centavo. Se custar R$ 1, eu não tenho, eu quero fazer isso aqui, é uma ideia, eu estou aqui na minha casa, estou sozinho, em tempos de pandemia. Até alguns amigos têm me procurado, assim, cara, estou montando um negócio aqui, nada a ver, o cara às vezes é advogado, montando um negócio de... Tem um conhecido seu que é de agência de publicidade, que montou um negócio de espátula de bolo, um negócio assim de confeitar bolo. Então essas coisas estão, às vezes a pessoa, ela e ela mesma, sem orçamento, precisa começar a vender para começar a investir em alguma coisa. E aí, nesse caso, o que ela pode começar a fazer, né? Não fazer, você já falou, não copie o concorrente, faça do seu jeito. Mas o que fazer, então, assim, o mínimo, um MVP individual, assim? Legal, cara, essa pergunta é incrível porque a gente tem cases de negócios que são de super sucesso. E quando eu falo super sucesso, não estou falando de nada global necessariamente. Vou deixar alguma dica aqui no meio da sua pergunta, fazer um parênteses. Vamos observar o consumo local. A Interbrand, que é essa potência mundial de consultoria de marca, começou a fazer Como que é um o nome? ranking Interbrand. Interbrand. Não conheço, vou saindo daqui, vou pesquisar. Inclusive, quem diz que a Apple é a marca mais valiosa do mundo são eles, assim, eles fazem esse ranking de marcas, né? A mundial, brasileira também, se não me engano, Itaú, acho que é a marca brasileira mais valiosa. São eles que fazem, né? Então, estou falando de uma grande autoridade. Começaram a fazer há algum tempo um ranking das melhores marcas de bairro. É mais uma coisa para a gente observar. Se uma empresa como a Interbrand, enfim, com todo o conhecimento que eles têm, já estão olhando para a marca de bairro, é porque o consumo tem mudado um pouco da sua característica, né? O consumo local, valorizar o que é meu, a identificação cultural, a ajuda daquele pequeno miolo ali de vida de um bairro, por exemplo, ela importa. Então, tem muitos cases de marcas que deram super certo, agora voltando a responder, e que ninguém contratou. E eu estou dizendo aqui que realmente não precisa, talvez, você contratar, mas que também não há problema nenhum se chegar à conclusão de que pode ser melhor. Vocês passaram por essa consultoria, também tiveram muitas outras, e que fez bem. Mas a primeira coisa é você precisa entender a essência da tua empresa. Por que tua empresa existe? Sabe? Eu existo para quê? Porque se eu não conseguir chegar a resposta alguma, a gente costuma E dizer que é não vale uma... responder para ganhar dinheiro, né? Vamos deixar Não, bem claro. Não, não, ganhar dinheiro, toda empresa existe porque você precisa sustentar sua família, todo mundo precisa trabalhar. Ok, essa resposta não vale. Beleza. Ganhar dinheiro, você tem várias formas de ganhar dinheiro. Por que você escolheu essa? Talvez seja essa a pergunta, né? seja essa. E aí você pode se deparar com uma resposta. Você não tem motivo nenhum para estar ali. Essa é uma realidade dura que a gente tem que ouvir. Tem um amigo meu que fala, esse discurso é duro, mas eu preciso ouvir. Se você se depara com a resposta de que você não sabe por que você existe, talvez você tenha o que a gente chama de uma marca sem alma. Não quer dizer que ela não possa ser competitiva e interessante. Então, a minha dica é comece a entender por que você está se envolvendo com isso. Eu quero ter lucro. Não, lucro é resultado. Lucro não é propósito. Lucro não é o que dá sentido para a coisa, né? E quem ainda se baseia nisso já tem mostrado muita dificuldade de se manter interessante no mercado. A primeira questão é essa. Para entender por que o seu negócio existe ou o que você quer montar. Existe para quê? Porque a partir dali, a gente chama de modelo gerativo. Eu preciso de um núcleo, que é isso. O resto vai surgindo. Né? Eu citando a fase de novo, aqui fica fácil a gente falar, além de dizer de uma marca que eu acredito,
Quando vocês entenderam, na verdade vocês já eram assim, a gente foi mais um facilitador, né? Mas quando vocês entenderam o jeito de vocês fazerem a atividade, como vocês se sentiam bem, o resto ele vem por consequência, né? E aí a gente agora, num momento tão crítico do planeta, né, em pandemia, eu estou vendo vocês numa vida digital, mas que tem a ver com quem vocês são. Então, o jeito de fazer não é só ter uma vida digital, um canal, alguma coisa. Eu não sei nem se você tem, se isso é antigo, ou se eu estou percebendo que vocês estão mais digitais Não, agora. era um projeto antigo, mas aquela coisa de vou fazer assim que eu puder, e aí vem a pandemia, empurra a vaquinha, mas tem a ver com o nosso propósito, que é o quê? Eu estou aqui hoje facilitando talvez aqui um conteúdo que não tem nada a ver com direito, né, em tese, tem a ver com empresas. Então, como é que eu posso ajudar os empresários de alguma forma com esse tempo que a gente está tendo agora, já que a gente consegue ser um pouco mais produtivo sem ter que enfrentar trânsito, essas coisas todas, né? Mas, cara, você tem algum outro exemplo, assim, de essência você falou que estava falando de essência, né? Extrair a essência, por que que eu existo, e a partir daí, você tem para não ficar falando só da gente também, eu adoro, tá? Que você fale da fase. Mas tem algum exemplo assim, olha, uma empresa de iogurte, uma empresa de tal coisa, que descobriu isso e com essa descoberta ela fez tal desdobramento? Tem, cara. Eu vou citar uma marca capixaba, e essa coisa de valorizar que é do Espírito Santo, eu acho que a gente ficou com muita aquela síndrome do patinho feio demais, né? Aqui tem que mudar isso, tem muita gente boa aqui. É um cliente nosso, amigo também, que é o Laticínios Fiore. Por onde eu vou, falo, dando aula, Eu falo. falei do iogurte, então eu não sabia que você ia dar esse exemplo não, tá? Foi... Voltou? Opa, Voltou? voltou. É isso aí, live é assim mesmo. Não, vamos lá. Continuamos gravando aqui, continuamos, né? Eu posso continuar. Continuamos. O Laticínios Fiore, para mim, foi uma grande surpresa. Logo no início, quando a gente foi conversar, eu conversei com o filho do atual dono. Empresa familiar é um perfil nosso aqui do Espírito Santo, né? E ele nos levou para conversar lá na fazenda com os pais, e a gente descobriu uma essência incrível de que desde sempre eles mantiveram muito protegida a produção do leite, sem misturar leite de várias fazendas, ou seja, você mantém a qualidade. Tem vários fatores. Depois você dá uma vacina lá determinada no animal, ele não pode colher leite por X dias. Então, quando você começa a misturar, você não sabe mais. Você perde esse controle, né? Então, eles protegiam essa produção, houve uma pressão comercial absurda para misturar o leite e aquilo para vender mais, o supermercado querendo Porque vender mais, faz um produto. tem uma limitação, né, da produção local ali da fazenda deles. Apesar de ser uma grande fazenda, tem um limite, né? Apesar de ser uma empresa com grande potencial de produção, tem um limite, como você falou. E ele protegeu isso por muitos anos, assim, por muitos anos, até o ponto onde, no dia que a gente estava lá começando o trabalho, ele falou: olha, tem muito tempo que eu protejo esse leite, agora eu acho que vai fazer sentido eu conseguir mostrar isso para as pessoas. Porque lá havia um problema de que a empresa era um monte de coisa que ninguém percebia, né? Concorria com o laticínio errado, eles estavam num patamar e na gôndola do supermercado não parecia aquilo, enfim. Mas eu acho que eles são um bom exemplo assim, de acreditar numa coisa. Eu não estou falando de querer salvar o mundo sozinho, né? Que o propósito às vezes é romantizado. Não é isso que a gente está falando. É ter alguma coisa que faça Essa sentido. essência dele aí, qual seria? Assim, o meu produto é de qualidade, eu garanto. Como você traduziria a essência da Fiore? É Fiore ou Fiore? É Fiore, assim, mas a gente Fiore. fala Fiore, Eu acho falo que tem Fiore, carinho. eu falo errado. Como que é a essência da Fiore, assim, o que que você fez com isso? Porque eu acho que com exemplo fica mais fácil do pessoal visualizar, assim, como que poderia ser na minha empresa, né? Legal. A essência deles lá, no caso, a causa, o que fazia sentido para eles era o leite puro. Era a não mistura. É a alimentação menos industrializada possível. Isso está acontecendo. A gente tem que ficar atento aí às tendências, né, de consumo e hábitos, etc. Então, a questão dele era manter esse leite puro, era manter pureza. Era manter uma coisa ali que não era ultraprocessada, vai adicionando um monte de coisa. No final das coisas, você tem um rótulo gigante atrás, você não sabe mais o que tem ali dentro. O problema dele, vamos falar de estratégia de projeto agora. Isso existia, mas não era percebido. Isso metade das empresas, eu posso falar, elas passam pelo mesmo problema. Tem uma coisa muito legal, mas ninguém percebe. Então, primeiro, vamos descobrir que coisa legal era essa. Foi o caso de vocês. Tinha muita coisa legal, mas aquilo não era emitido. Se eu não emito, né? Percebemos isso, então, primeiro, a gente organiza isso no posicionamento, dá um nome para as coisas. Né? Por que essa empresa existe? Qual o jeito dela fazer as coisas? Enfim, o que ela promete? Né? Ela promete o quê? Ela promete que ela consegue entregar para você um alimento puro.
E E essa aí promessa é não uma... dá para competir essa empresa que está entregando isso com qualquer outro que está fazendo um monte de processamento industrial para baratear e competir por preço, que é horrível, né? Competir por preço, assim, por si É, só não é bom, mas ainda mais se você está competindo, está comparando uma coisa com outra, né? Uma é coisa, pior. coisas diferentes, produtos de linhas diferentes, né? Exatamente. E aí primeiro a gente foi lá descobrir o que era isso, depois mexemos na imagem. Lembra que eu falei da semiótica? A imagem tinha que refletir. Se você tá, eu vou dar um exemplo aqui. Você está andando no shopping, você está atrás de uma roupa para uma ocasião, para uma festa social, uma coisa um pouco mais fina, etc. A própria fachada da loja ela já exclui você de olhar se ali tem uma roupa. Por quê? Porque a gente funciona por esses símbolos, né? Então a gente tinha que mexer um pouco nessa imagem. Mexeu na imagem, adaptou, vamos organizar as embalagens, refizemos as linhas de produtos, tiramos alguma coisa, colocamos outra, etc. Trocaram E todas as depois, embalagens, né, nesse projeto, né? Refizeram é, todas, né? todos, são muitos produtos e tal, um projeto muito bacana. A gente está agora prestes a lançar o Leite A2, que eu não vou usar aqui a da especificação técnica, mas quem quiser olhar lá, a Fiora tem um blog, lê lá, aí já vai para uma área, mas eu vou explicar para leigo, de leigo para leigo. É um leite que ele é mais fácil de ser digerido, é mais limpo, enfim, para o corpo humano é muito melhor, só que você não faz isso em laboratório. Você tem que ter a própria reprodução genética. Então, para você chegar a um rebanho de vacas daquela, você demora décadas ali, porque elas são reproduzidas, tem que controlar aquela reprodução, etc. E não Então, adianta nada fazer isso tudo se o seu público não estiver sabendo disso, né? Falando em posicionamento, né? exatamente. A gente está preparado para lançar esse leite tem muito tempo, mas não era hora, porque se eu não tinha o primeiro momento de entender que era um laticínio que tinha essa qualidade um pouco melhor, se eu misturasse mais um leite A, qualquer coisa ali, ninguém ia entender nada. Saber dividir por fase, saber ter paciência também é importante, senão a gente atropela. Mas eu acho que é um bom exemplo de gente que está aqui em Santa Teresa. Não sei Sim. se todo mundo sabe disso, né? Aqui em Santa Teresa, mora de carro, acreditaram numa coisa, defenderam aquilo e o trabalho era só, parece que é pouco, mas era só saber levar isso para as pessoas, e aí envolve posicionamento, envolve design, envolve comunicação, enfim, mas eu acho que é um outro exemplo para sair de nós dois aqui, colocar mais empresa Sim, capixaba sim. no meio. Pô, beleza, cara. Eu tô muito mais do que satisfeito com o conteúdo que você deixou aí. Não sei se você esperava entregar esse tanto de coisa aí de graça, assim, né? Vamos dizer, entre aspas. Mas fiquei muito feliz com o conteúdo que você deixou. Tinha coisas aqui que eu mesmo não sabia, né? Até apontei algumas coisas aqui para pesquisar depois. Espero que, para quem está assistindo também, sirva de conteúdo, no mínimo, uma reflexão, né? Que foi o meu ponto de partida. Para mim, foi muito importante. Lá na fase, isso foi muito importante. O primeiro, se eu tivesse que responder qual o primeiro passo, o primeiro passo é refletir sobre isso. Será que eu estou disposto a entre aspas, fazer uma terapia aqui na minha empresa, olhar para dentro e descobrir por que eu sou, né, o que eu sou, por que eu sou, aonde eu quero ir. E, de novo, parabéns para vocês pelo trabalho que vocês fazem. Tá aí atrás um monte. Isso são logotipos aí atrás, né, Hugo? Só para. Logotipo, né? Sim, Outra coisa que eu aprendi: logotipo, marca, assinatura, cheio de várias coisas que não. a gente não sabe, a gente, né? Nós, seres humanos que não normais, que não lidamos com isso, a gente não tem nem ideia. Mas, cara, muito obrigado por você ter aceitado falar aqui hoje. Espero que o pessoal tenha gostado tanto quanto eu. E se quiser deixar um recado final aí, fica à vontade. Não, eu que agradeço, cara. Prazer estar com você. Você sabe disso, já fala há muito tempo. Prazer estar associado à FAS. Eu acho incrível como vocês são conseguem entender de negócio, porque não é comum isso. Normalmente as pessoas cada um no seu quadradinho ali, né? Enfim, parabéns. Eu acho que a mensagem que importa é que a gente tem que entender que toda empresa existe para pessoas. Tá? Elas existem para pessoas. Não importa se é um mercado B2B ali, né? Empresa, etc. Sempre tem gente, de gente para gente. E a dica é observar a mudança de comportamento da sociedade, para que a gente não fique numa empresa que ficou parada no tempo. A nossa sociedade está mudando. As novas E gerações, rápido, elas né? Cada vez mais rápido, né? Eu tenho filhos aqui, você também. Nossa, eu vejo que o meu filho faz hoje com 9 anos. Meu amigo, eu era como diz a minha mãe, um bocó. Se eu for me comparar com ele, é um bobão. parece uma velocidade absurda. E a gente observa a sociedade, observa a hábito de alimentação que está mudando, observa como a gente se relaciona com a natureza, está mudando, as pessoas não estão aceitando certas coisas, né? O respeito ao próximo em várias esferas que a gente poderia falar aqui.
Se a gente não observa isso, então a dica é observe as pessoas, veja se você não está, de repente, perdido no meio da coisa, não sabe nem para onde está indo. Porque, no mínimo, observar as pessoas vai te fazer parar para refletir e, como você disse, parar para refletir já é muita coisa. Para onde eu quero ir, por que eu vou, já valeu demais. Perfeito, cara. De novo, muito obrigado. A gente, já te falei, né? Em breve a gente vai mudar de sede, vai ter um lugar lá para a gente receber as pessoas. Já vou deixar aqui o convite. Você vai ser obrigado a aceitar porque tá online aqui, não tem como dizer não. Bota meu Mas para a Instagram. gente fazer, para a gente fazer um evento lá, depois falando sobre isso, chamar os empresários para conversar sobre isso, tentar ajudar aí esse trabalho que vocês fazem tão legal de abrir a cabeça e ajudar. No fim das contas, vocês estão ajudando pessoas e empresas também, né? A atingir os objetivos dela. Então, cara, muito obrigado, pessoal. Obrigado por quem está nos assistindo aí. De novo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Valeu. Valeu.